Está começando a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdade, o nosso encontro semanal com os principais destaques do meu adorável submundo midiático. Participe com a gente através do e-mail do canal, que é o conteudoliberado@gmail.com, ou então através do meu Instagram, que é o @euleomartinez. Lá você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta e a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá certo? Bom, o programa de hoje está repleto de polêmicas, repleto de assuntos bem legais. E olha, se eu fosse você, não saía daí não, viu? A gente se encontra na sequência, logo depois da vinheta. A gente começa o programa falando sobre um assunto bem polêmico que está dividindo muito as opiniões na internet. Eu estou falando da música Verdinha, que foi lançada no dia 29 de novembro pela cantora Ludmilla. Olha, antes de começar a gravar, eu dei uma olhadinha no YouTube e o videoclipe, já estava atingindo a marca de 6 milhões de visualizações. Bom, o que acontece é o seguinte, um número de pessoas na internet, né, nos fóruns, nos comentários, tem alegado, aliás, tem afirmado que a letra da música, né, da Verdinha, ela faz uma apologia ao uso das drogas, mais especificamente ao uso da maconha. O videoclipe, ele mostra uma mulher muito rica, né, uma garota muito rica, que tem uma plantação de alface dentro da sua propriedade e ela ganha bastante dinheiro com essa plantação de alface. A gente sabe que o videoclipe, as músicas hoje em dia tem tudo um duplo sentido, né? E eu acho que, não querendo defender, mas também não julgando, a gente consome muita coisa que vem dos Estados Unidos, muita coisa que vem do exterior, e que, principalmente músicas de rap, e que fazem apologia ao uso das drogas, assim, de uma maneira bem escancarada. E também, diante disso, não existe esse rebuliço todo. Para quem acompanha a carreira da Ludmilla, sabe que ela faz esse estilo bem parecido com o da Rihanna, algumas coisas de Beyoncé, mas tem uma pegada bem de Rihanna, que tem essa comunicação mais moderna, a gente pode dizer assim, com os jovens. Então, é realmente um assunto para ser discutido. O que acontece agora é uma outra questão. O deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, entrou com uma representação contra a Ludmilla na Polícia Federal e também no Ministério Público. Isso baseado nesse argumento de que a música Verdinha seria uma influência muito negativa para a juventude, para as crianças, né? Porque a Ludmilla também tem muitos fãs nessa faixa de criança, né? Nessa faixa infantil. Bom, a assessoria da Ludmilla disse que não existe qualquer tipo de apologia ao uso das drogas, né? Principalmente a questão da maconha, e que o verde que é citado na música é uma alusão ao dinheiro, a essa personagem rica, essa fazendeira rica. Isso a assessoria da Ludmilla dizendo, né? Se a gente for parar para pensar também, a gente tem acompanhado na trilha sonora da novela Bom Sucesso uma música da cantora Isa, a Isa que está estourada aí no momento. A música se chama Brisa e que também tem uma pegada, aliás, eu acho que uma pegada também nessa vibe de Verdinha, uma pegada que poderia também ser motivo, ser argumento para que novas discussões sejam abertas. O fato é que enquanto as pessoas estão discutindo, estão batendo cabeça, o clipe, como eu disse, já está atingindo a marca de 6 milhões de visualizações. Quando eu estava separando as pautas aqui do Trago Verdades para ver os assuntos que a gente iria falar nesta semana, eu me deparei com uma notícia muito triste, que foi o fim do programa Como Será, que é exibido nas manhãs de sábado da Globo e apresentado pela Sandra Annemberg. Segundo as primeiras informações, uma parte da equipe já foi desligada da empresa, outra parte foi remanejada, e a gente fica sem entender qual é o objetivo da emissora em relação a essa profissional exemplar que é a Sandra Annemberg. A Sandra comandava o Jornal Hoje, né? Muito bem, por sinal. Ela saiu do Jornal Hoje, quem entrou foi a Maju Coutinho, que está se esforçando bastante, mostrando muito profissionalismo, muito jogo de cintura com esse novo formato do jornal. A Sandra, então, foi remanejada para o Globo Repórter, onde ela divide o estúdio com a Glória Maria, mas a Sandra tinha o Como Será,
que era esse programa que era uma junção de outros programas, o Globo Comunidade, o Globo Ecologia, o Globo Universidade, era um monte de programa dentro de um só. Aliás, um programa com uma bagagem informacional muito interessante, com essa questão social, com essa questão mesmo da vida da gente. E eu fico me perguntando até que ponto um programa como Será não tem espaço na grade e um programa que vem logo na sequência, que é o É de Casa, continua se mantendo. A gente sabe que é um programa que se mantém por conta dos patrocinadores, por conta dos anunciantes, mas em termos de conteúdo é um programa, na minha opinião, completamente vazio, um programa que não transmite nada. Então, a gente fica realmente sem entender qual é o objetivo da Globo em relação a Sandra Nemberg. E assim, vamos ficar órfãos de um programa tão rico de conteúdo, de um programa tão sensacional como era o Como Será. Depois de um período bem preocupante na questão da audiência, a novela Éramos Seis vai passar por uma reforma, vai passar por uma injeção de gás e de ânimo. A história estava bem arrastada, bem cansativa. A primeira fase da novela foi até um pouco mais animada. Passou para a segunda fase, eu não sei o que aconteceu. Acho que a bola murchou, não sei, parece que as pessoas já estão fazendo essa novela há 200 anos, né? E a gente vê isso refletido nos atores, a gente vê isso refletido no texto e na narrativa que não sai do lugar. A narrativa não é uma narrativa dinâmica e parece que isso tudo vai mudar. A gente, assim, não compreende o que aconteceu de fato com Éramos Seis, porque é uma história muito legal, que deu muito certo em versões anteriores, principalmente a versão do SBT, que foi um estouro, mas a gente tem essa história da família, que é uma história muito legal, é uma história que prende as pessoas, mas a gente tem um outro ponto, né, que é o contraponto, na verdade, que foram as mudanças que foram feitas dentro da história original. Então, eu acho que, na minha opinião, o grande erro de Éramos Seis foi essa mexida na história, porque a gente tem um elenco fantástico, um elenco de primeira. A gente tem, assim, uma produção impecável, a produção de arte, a produção de figurino, tudo impecável. Então, o que está acontecendo para poder Éramos Seis ficar assim em baixa, ficar no vermelho? Então, na minha opinião, eu acho que é mesmo essa questão da adaptação. Essa adaptação, ela foi feita de uma forma com que a história não ficasse tão pesada como foi, por exemplo, a exibida no SBT, até mesmo por uma questão de horário. Então, isso tudo implica um pouco. Eu esperava mais de alguns atores, né, que acho que eu não vou citar o nome aqui no momento, mas porque tudo ainda pode mudar. Um deles, eu acho que dá pra falar, que era o Nicolas Prates, né? O Nicolas, que faz o Alfredo, ele começou nessa segunda fase, assim, bem morninho, mas agora, depois da morte do Júlio, do pai dele, ele já tá encorpando, já tá virando, assim, talvez até um possível vilão dessa história. Acho que tá faltando vilão, tá faltando, como a gente já falou aqui também no Trago Verdade, está faltando mais espaço pra Suzana Vieira, que é a tia Emília, e outros grandes atores também, que tem umas cenas tão curtinhas, tão às vezes insignificativas dentro da história, que eu acho que merece um pouco mais de cuidado. Então, para quem assiste Éramos Seis e já tava ficando assim meio cansado, já tava zapeando, já tava mudando para outros canais, calma aí que parece que tudo vai mudar. Você agora pode assistir ao Trago Verdade a qualquer hora e em qualquer lugar. Quer saber como? Entre na loja de aplicativos do seu telefone e baixe gratuitamente o aplicativo da USBR TV. Olha, você baixando o aplicativo da USBR TV, você tem a programação da emissora, você tem também TV ao vivo, rádio ao vivo e tem também a parte de prêmios. Tem uma roleta da sorte lá muito legal que tem prêmios que você pode concorrer, como por exemplo, dinheiro, né? Tem também vale presente e tem um iPhone X. É bom demais, né? Nessa época de Natal, nessa época de dezembro, quem não quer ganhar um presentão? Então, vá agora lá na sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o aplicativo da USBR TV. A internet ainda está se recuperando da comoção coletiva causada pelo anúncio de uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos que trouxe de volta, 37 anos depois, o alienígena mais famoso da história, ET. Na propaganda lançada para o Natal, ele aparece ao lado de Elliot, interpretado pelo ator Henry Thomas, agora casado e com 2 filhos. No filme publicitário, o ET joga videogame, come cupcake e ainda conhece a internet.
Para completar a alegria dos fãs, a inesquecível cena da bicicleta também foi recriada, agora com os filhos de Elliot. Apesar de não ter participado da produção, o diretor Steven Spielberg, que dirigiu o longa E.T., o Extraterrestre, em 1982, trabalhou como consultor do comercial para que tudo ficasse impecável como o projeto original. Depois de 3 décadas no ar, a família Simpson pode estar com seus dias contados na TV. Os boatos começaram a ganhar força depois que o músico Danny Elfman, criador do tema de abertura do desenho, afirmou em uma entrevista ao jornal The Guardian sobre ter ouvido nos bastidores que Homer e companhia entrariam no último ano de histórias inéditas. Os Simpsons é a série de animação que está há mais tempo no ar no mundo inteiro e, entre muitas qualidades, os personagens amarelinhos de Springfield também são conhecidos por terem um certo dom da previsão. Mas será que eles conseguiram algum dia, em algum episódio, prever o próprio fim? Jason Momoa, que deu vida ao personagem Aquaman nos cinemas, teve um momento puxão de orelhas com o ator Chris Pratt da franquia Guardiões da Galáxia. O episódio aconteceu em uma rede social quando Chris compartilhou uma foto na academia segurando uma garrafa de plástico e Jason reclamou, abre aspas, uso nenhum de plástico, por favor, fecha aspas, disse o ator que é ativista das causas ambientais. Empolgado com as manifestações de carinho durante um show em São Paulo, o cantor Shawn Mendes acabou levando o maior tombo enquanto corria para cumprimentar os fãs. O vídeo viralizou na web e, por sorte, Shawn não teve ferimentos graves. Pela sexta vez, Messi foi eleito o melhor jogador do mundo, segundo a revista France Football. Aos 32 anos, o atleta argentino levou o prêmio Bola de Ouro, desbancando nomes como Cristiano Ronaldo. Em setembro, ele também levou o título The Best da FIFA. O jogador brasileiro Alisson Becker ganhou o prêmio da publicação francesa como o melhor goleiro do mundo. Parabéns aos campeões! Nessa semana, a gente se emocionou mais uma vez com a final do reality Canta Comigo, apresentado pelo Gugu Liberato, que já não está mais nesse planeta. A Record resolveu fazer uma homenagem, juntamente com a Endemol Shine, uma homenagem bem singela, uma homenagem assim, simples, mas grandiosa, porque entrou no contexto do reality show, entrou no contexto musical. Foram exibidas algumas imagens do Gugu no final do reality, imagens ao longo dessas 2 temporadas, né? Tudo com uma trilha sonora bem legal, que foi o Bêbado Equilibrista. E um pouquinho antes disso, a gente acompanhou umas imagens dos jurados cantando o Pintinho Amarelinho. Nessa hora eu confesso que a garganta deu um nó, porque realmente foi uma manifestação de carinho assim muito grande. Aliás, carinho, parceria, cumplicidade, profissionalismo, essas palavras estavam sempre presentes nos bastidores do Canta Comigo, né? Algumas pessoas que eu conheço que trabalham na produção, outras que já também foram juradas, me falaram que o clima não era assim o melhor possível. Não existia tristeza, não existia nenhum clima pesado. Então, acho que essa mensagem é a principal. O Gugu, ele conseguiu deixar um legado de profissionalismo, um legado de positividade muito interessante. E hoje, né, sexta-feira, a gente recebeu também a informação sobre a missa do Gugu. A gente não pode dizer que é uma missa de 7º dia, porque ele já morreu já tem alguns dias, acho que 14, se eu não me engano, né? Mas é a missa de 7º dia do sepultamento. Essa missa, ela vai acontecer na Igreja do Perpétuo Socorro, que fica no Jardim Paulistano, em São Paulo. Ela vai começar a partir das 18 horas e é muito importante, você que é fã do Gugu, você que curtia o trabalho do Gugu, que continua curtindo, essa missa ela não vai ser aberta ao público, porque a igreja é muito pequena. Essa igreja foi onde o Gugu começou a dar os primeiros passos dentro do catolicismo, ele foi coroinha dessa paróquia, né? Então a família resolveu fazer essa missa para ele dentro desses moldes do catolicismo, que o Gugu também era bem simpatizante. Então, como eu disse, não vai ser uma missa aberta ao público, é uma missa
reservada para amigos, pessoas mais próximas, familiares, mas eu acho que o que vale nesse momento é a gente sempre elevar o nosso pensamento a Deus, fazer sempre as nossas orações positivas, porque a viagem do Gugu tá só começando e ele precisa de muita luz, ele precisa de muita energia positiva e a gente com certeza daqui, da onde a gente tá, a gente consegue mandar um pedacinho disso para ele, para essa caminhada que o Gugu com certeza tá fazendo rumo ao infinito, né? Porque a gente sabe que nada termina quando acaba. Esse assunto era pra gente ter falado na semana passada, mas infelizmente a gente não teve tempo. Eu tô me referindo à questão da Cacau Protásio. Pra quem não sabe, ela foi vítima de ataques gordofóbicos e também de ataques racistas depois que ela participou de uma filmagem no Corpo de Bombeiros, no quartel central do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro. Áudios foram espalhados pela internet de bombeiros atacando grosseiramente, cruelmente a Cacau, que é uma pessoa de um coração assim formidável, uma pessoa muito do bem, e falando palavras horríveis, né? Palavras pesadas. Inclusive a gente decidiu nem exibir os áudios porque é uma coisa assim muito negativa. Eu acho que não faz parte da energia do nosso programa. Bom, a Cacau, ela já prestou depoimento, ela fez boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né? Isso tudo é muito importante, já está tudo registrado, vida que segue. E ela estava filmando um longa chamado Juntos Enrolados, que é bem divertido, uma comédia, e ela interpreta uma capitã do Corpo de Bombeiros, né? Tem essa passagem dela no quartel, na verdade. Então, assim, eu acho que a gente está num momento em que isso não cabe mais. A gente atacar o próximo, a gente chamar o outro de gordo, a gente chamar o outro de bicha, a gente chamar o outro de preto, a gente chamar o outro de... Enfim, seja lá o que for, não cabe mais. Isso já passou. Eu acho que as pessoas estão numa outra esfera. A gente não precisa mais desse tipo de coisa, nem para atacar e muito menos para se defender. Então, Cacau, vai a nossa solidariedade, vai o nosso abraço para você. Um pouquinho tarde, mas eu acho que nunca é tarde quando a gente fala do bem, né? Quando a gente fala de prosperidade. E a Cacau deixou uma mensagem nas redes sociais para os fãs, para todo mundo que deu muito apoio para ela durante esse período. Olha só. Bom dia, gente. Eu vim aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi, de anônimos, de famosos, de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, dos meus familiares. Muito, muito obrigada. Se eu não tivesse recebido esse carinho todo, eu não sei se eu teria conseguido ou continuado. Eu ainda tô triste, mas o amor, a alegria é muito maior. Eu queria fazer um pedido. Que vocês continuassem a ter respeito à Corporação dos Bombeiros. A instituição é maravilhosa, salva vidas. Eu mesmo, um dia que fui na delegacia denunciar, eu fiquei presa no elevador e fui salva pelos bombeiros. Então, vocês têm minha gratidão e meu respeito. Infelizmente, tem elementos lá que não representam essa farda tão linda. Mas, infelizmente, o nosso mundo é assim. Mas eu quero agradecer a todos. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês têm a minha gratidão. É importante a gente destacar que esse episódio lamentável aconteceu com a Cacau pouco tempo depois dela ter saído de uma depressão. Então ela estava muito fragilizada e, independente de ser a Cacau, de ser, enfim, uma pessoa pública, isso não se faz com nenhum ser humano, isso não se faz com ninguém. Então tá na hora da gente colocar a mão na consciência e ver até que ponto a gente está chegando, ver até que momento a gente está regredindo em alguns assuntos quando a gente tem um caminho tão legal para seguir rumo à nossa escala evolutiva. Nessa semana, a cantora Elza Soares participou da gravação do programa Altas Horas, ao lado de Maiara Maraíza, Marcelo Falcão e também do Vladimir Brista. Esse programa, com essa turma toda aí, ele vai ser exibido no dia 11 de janeiro. Olha, está imperdível. Bom, a gente está hoje, né, no primeiro programa do mês de dezembro, e esse período de dezembro é um período de muita reflexão, principalmente sobre a nossa importância dentro desse planeta, sobre a nossa importância para nós mesmos e para o próximo. E pensando nisso, eu resolvi trazer aqui para o Trago Verdade uma campanha muito legal que eu participo, as pessoas mais próximas a mim também participam, que é a campanha para a instituição chamada Soma de Amor. Soma de Amor, gente, é um grupo, né, de pessoas, de voluntários que estão assim engajados
na causa do próximo. Então, são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de doações e acho que para explicar melhor isso tudo, só assistindo a esse VT. Roda o VT. Menos dor. Menos tristeza. Menos fome. Você pode mudar parte desta cruel realidade. Colabore com o Grupo Soma de Amor e ajude as instituições cadastradas que precisam do seu apoio. Saiba como participar desta corrente do bem entrando em contato com os voluntários do projeto através do Facebook. Porque quando a gente acredita, somas de amor acontecem. Exatamente. Quando a gente acredita de verdade, somas de amor acontecem. E isso é muito importante. Então, vamos ajudar, vamos fortalecer essa corrente do bem, tá certo? Bom, assista ao nosso programa em todas as plataformas da USBR TV. Eu já falei aqui, né? O nosso programa ele tá com essa parceria com a USBR TV. Então, você pode assistir ao Trago Verdades em todas as plataformas, também no aplicativo. Pode baixar o aplicativo gratuitamente. E como a gente já falou, né? No aplicativo tem aquela parte dos prêmios que eu também adoro. Bom, você que ainda não fez a sua inscrição aqui no Conteúdo Liberado Play, faça a sua inscrição no nosso canal e no momento da inscrição ative o sininho. Você ativando o sininho, como eu sempre digo, né? Você passa a receber em primeira mão todas as novidades da nossa programação. O Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui, mas na semana que vem eu volto com muito mais verdades para você. Até lá!